PSEG, Programa de Incentivo ao Aparelhamento das Forças de Segurança Pública. Todo e qualquer empresário poderá destinar até 5% do valor devido do ICMS ao aparelhamento das forças de segurança, como aquisição de viaturas e demais equipamentos. Convidamos você, empresário, a participar, destinando 5% do seu ICMS para aprimorar os nossos policiais, militares e civis, para prestar o melhor serviço a toda a comunidade de Novo Hamburgo. Vamos fazer de Novo Hamburgo uma referência em segurança pública. Polícia Civil, Brigada Militar, atuando por vocês e com vocês. Todos juntos pela segurança, Conselho de Novo Hamburgo. A ACI apoia o PSEG. A CDL Novo Hamburgo apoia essa ideia. Vamos juntos pela segurança de Novo Hamburgo. O Cine Lojas apoia o PSEG. A Excel Restaurantes e Empresariais atua desde 1993 com fornecimento de refeições coletivas, atendendo todo o Vale dos Sinos, Caí, Paranhana, Serra e região metropolitana. A Excel está preparada para administrar o refeitório da sua empresa, montando o layout de acordo com o seu espaço e fornecendo a equipe necessária para o preparo das refeições. Sabe aquele gostinho de comida caseira preparada na hora? A Excel leva para sua empresa. Acesse o nosso site e conheça os serviços que a Excel Restaurantes oferece. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso evento Gestão de Pessoas Online. Agradecemos ao patrocínio de Excel Restaurantes Empresarial e Ales Advocacia. Participe dos nossos cursos e eventos. Acesse o site da ACI e confira. A ACI está imbuída no Novo Hamburgo, Todos pela Segurança, um programa do Concepro com o apoio de várias entidades, onde estamos arrecadando recursos através do PSEG. O PSEG é o programa do governo do estado, onde o empresário pode doar até 5% do seu ICMS devido para aplicação em recursos como viaturas, armamentos, coletes balísticos para a polícia do seu bairro, bombeiros, caminhão de bombeiros. Então, pode doar diretamente para aquele programa, para aquele equipamento que está alocado para a sua região, para o seu bairro. É muito importante, pois se nós não realizarmos esse investimento, o Estado não o fará, uma vez que está disponível para o empresário fazer essa alocação. A ACI tem recebido, nos últimos meses, os pré-candidatos ao governo do Estado do Rio Grande do Sul, a deputado federal, estadual, senador e também a presidência da República. E receberemos agora, em agosto, no dia 17, o candidato ao Piratini, ao governo do estado, pelo Partido Novo, Ricardo Jobim. E no dia 26 de agosto, o candidato também ao governo do estado do Rio Grande do Sul, pelo PSDB, Eduardo Leite. Ambos às 13 horas e 30 minutos aqui no auditório da ACI. Também pode ser acompanhado pelo YouTube, a transmissão ao vivo, para quem não puder estar aqui e aproveitar para perguntar aos candidatos, e conhecer os planos de governo deles. E teremos também no dia 31 de agosto o nosso tradicional prato principal, dessa vez com o tema Criação de um Ambiente de Inovação, com o Luiz Carlos, que é secretário de Inovação de Porto Alegre. Bom, vamos para o que interessa, nosso evento de hoje. Lembrando que a avaliação será enviada por e-mail, e peço que respondam posteriormente para que possamos sempre melhorar os nossos eventos, e as perguntas poderão ser feitas pelo chat, serão respondidas ao final. Então eu gostaria agora de convidar a Sandra Lissot, que é integrante do nosso Comitê de Recursos Humanos aqui da ACI, para ser a mediadora desse evento. Um ótimo evento para todos. Sandra, a palavra está contigo. Bom dia a todos, obrigado, presidente Diogo. Queria muito agradecer aos patrocinadores por poder viabilizar esse momento e, claro, dar as boas-vindas a todos vocês, todos os nossos colegas interessados em ouvir um pouco, e fazer uma reflexão sobre o tema cultura, cultura organizacional nesses tempos incertos, nesses tempos de grandes mudanças, E para brilhantar o nosso dia, para nos fazer as provocações, as reflexões, a gente está convidando, então, a Helena Brochado, que é a nossa querida Helena, que está aí presente já,
que é a fundadora da Com Propósito, que tem uma história profissional belíssima, uma grande empreendedora. Depois ela conta um pouquinho para vocês como é que foi essa trajetória, mãe de 2 crianças lindas, né? Então ela vai falar um pouquinho para nós aí, né, vai nos provocar um pouco sobre essas reflexões, e a gente aqui deixa disponível aí o chat para vocês interagirem, mandarem as perguntas. A Helena não vai estar podendo acompanhar, né, as questões, mas eu ajudo vocês nesse processo e convido a todos a participar, né? Independente assim das perguntas ou não, também coloquem as suas percepções, né, os seus comentários, o que faz sentido, o que não faz sentido para vocês, quais são os desafios que vocês vivem nos seus dias, no seu dia a dia profissional, nas suas histórias de vida. Então, eu convido a Helena. Obrigada, Helena, por ter aceitado o nosso convite aí da ACI para estar presente e contar um pouco da tua experiência aí sobre o tema. Fique à vontade. Tava tirando aqui do mudo para não entrar chiado, ruído. Deixa eu me organizar aqui para ficar bonitinha, enquadrada na tela. Obrigada, Sandra, querida, pela oportunidade de estar aqui contigo. E desde que vocês começaram a divulgar o nosso evento, várias pessoas me disseram, eu vou estar com você sexta-feira, eu vou estar com vocês. Então, a gente vê a força, né, que a ACI, que esse grupo de recursos humanos tem aí no Vale. Muito obrigada mesmo, estou contente. E para falar de um tema que eu acredito muito, que é a questão da cultura no modelo híbrido. Então, a gente vai conversar aqui um pouco sobre essa transformação. A gente vai... eu quero muito que vocês possam também interagir. Eu estou com o meu celular aqui para poder também enxergar algum comentário, né, que vocês... Deixa eu até botar direitinho aqui. Que vocês queiram colocar. Só um pouquinho, deixa eu entrar. Isso tudo já é o nosso desafio desse novo modelo. Sim. É que tem que entrar um negócio aqui. E aí eu posso também acompanhar vocês para poder responder e interagir. A Natasha também vai estar nos passando as perguntas, porque a ideia é que a gente possa realmente conversar, né? Ter um tempinho aí, como se a gente estivesse todos juntos. Deixa eu ver se agora entrou certinho. Tá, agora entrou. Uhum. Estamos com 37 pessoas, olha só que legal, um público bem bom. Gente, bom, então deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela. Deixa eu achar aqui certinho. E aí a gente vai começar a conversar um pouquinho dessa cultura. Vou me apresentar para vocês também. Só um momentinho. Aqui. Não. A gente testou tudo, né? Uhum. A gente testou tudo. A gente sempre faz isso. E aí, na hora, o negócio... Não está habilitado para mim, meninas, poder compartilhar os slides. Está compartilhado só slide. E aí, deixa eu ver se eu consigo aqui. Não está dando. E depois tem compartilhar arquivo de vídeo que não é e compartilhar a tela. Acho que é compartilhar a tela. Vamos lá, acho que deu. Eu é que não estava me dando conta, desculpa. Está entrando. Bom, eu sou psicóloga por formação, nunca trabalhei com a área clínica, sempre trabalhei com a parte de recursos humanos, né? Eu já faço isso já há bastante tempo, comecei trabalhando lá no Terra, quando tem um e-mail, @terra, era um benefício muito especial. Hoje, então, deixa eu ver, acho que agora deu. Tá. Então, acho que agora tá certinho. Vou ficar olhando para o telefone. Agora compartilhou. Tá certinho. Então, aqui. A gente vai falar sobre cultura híbrida e a gente trocar o ou pelo e. Então, eu imagino assim que quando a gente fala de cultura híbrida, é a gente poder ter um pensamento muito menos cartesiano de que tem que ser assim, porque tem que ser assim, para que a gente possa fazer uma conexão muito mais com o E. Pode ser assim e assado, e a gente poder construir junto com as pessoas que estão passando por esse processo aí de aprendizado, né, uma forma melhor de poder trabalhar. E a gente acha que esses 2 anos já foram muito tempo e que o comportamento já foi sedimentado, e eu vou trazer para vocês o quanto eu não tenho percebido isso. Então, só para terminar de me apresentar, né, então eu trabalhei no Terra, depois eu trabalhei na NET, que hoje é Claro,
Claro, cuidei do interior do Brasil por 1 ano e meio, depois eu fui promovida para gerente regional de recursos humanos e qualidade, cuidando do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. E por último, eu estive na Clay Hertz, que é um laboratório farmacêutico que faz o Resfenol, aqui no Sul ele é bem conhecido. Faz 6 anos, então, que eu tenho a consultoria com propósito. O nosso propósito aqui é desenvolver e conectar pessoas através das suas experiências, né, as experiências transformadoras. Nesse período todo, eu fui para o Vale do Silício ver como é que se dava a inovação, fui para Barcelona trabalhar também com sucessão de empresas familiares, que é um braço que a gente atende aqui na Com Propósito, e também fui para Harvard fazer um curso sobre negociação pela consultoria CMI em terceiro. Então, acho que a gente também tem que se alimentar para conseguir nutrir aí as outras pessoas que estão conosco. E sou mãe da Beatriz e do João, daqui a pouquinho talvez o João apareça, porque eu estou em casa. Aqui tem um pouquinho dos nossos trabalhos, né, de consultoria interna, de team building, desenvolvimento de lideranças e equipes, palestra, que é algo que eu amo de paixão, muito alicerçada na parte de inteligência emocional, de relacionamento interpessoal, segurança psicológica. Então, aqui está um pouquinho do que a gente hoje vem atuando aqui nos programas de desenvolvimento de liderança e no que a gente acredita no dia a dia. Esse material depois eu mando para o pessoal e eles encaminham para vocês. Bom, mas assim, as pessoas estão no seu limite, os gestores estão no seu limite, as empresas estão no seu limite e o planeta Terra também está no seu limite, né? Quando acontece todas essas transformações culturais e quando, né, no caso, globais e acabam interferindo no nosso dia a dia, que a gente possa parar para refletir o que está acontecendo nesse contexto todo que está interferindo até nós. E eu trago para vocês um livro que não sei se vocês conhecem, que se chama Sociedade do Cansaço, do Han. O Han é um filósofo coreano e ele traz que o nosso sistema imunológico ele não é acionado na abundância. O nosso sistema imunológico, com a evolução do ser humano, ele foi feito para ser acionado na restrição. Quando falta água, quando falta comida, ou quando falta alguma coisa, é que eu me dou conta que eu preciso mudar. Enquanto eu tenho abundância, eu digo, vem mais trabalho, vem mais compromisso, vem mais coisa para eu fazer, vem, e o nosso cérebro está faceiro, está feliz com isso. O que acaba acontecendo? A gente está se sobrecarregando. E não é a empresa que me sobrecarrega, sou eu que me sobrecarrego. Sou eu que não consigo dar esse limite. E o Han traz que com essa demanda que a gente está social de cada vez maior, né, inclusive de competitividade, de ser a melhor mãe, a melhor gestora, a melhor consultora, a melhor empresária, ter o corpo sarado, falar o inglês, o japonês, o alemão, ter que dar conta do trabalho no modelo híbrido, ter que dar conta do trabalho no presencial, ter que também, né, é tanta coisa que a gente tem que dar conta. Então a gente acaba ficando ansioso para dar conta dessa mudança toda interna e externa. E com isso, quando a gente se dá conta que a gente não consegue dar conta, porque nós somos humanos, a gente vem para a depressão. Então, essa sociedade do cansaço, que é a sociedade atual, ela tem essa explosão de ansiedade e de depressão. Uma ansiedade para querer dar conta de tudo e uma depressão pela frustração de se dar conta que a gente é simplesmente humano. Né, por uma frustração da gente se dar conta que, olha, talvez eu não saiba a resposta de tudo, embora eu acredite que eu tenho que saber. Então, isso também é resultado aí do mundo VUCA, né, que era um mundo volátil, complexo, ambíguo, incerto, lá da época da Guerra Fria. Depois inventaram o mundo MUVUCA, que colocaram o propósito e colocaram também o universal, de comum a todos. Só que quem ainda está nessa batida tem que se dar conta que a gente não está mais nem no mundo VUCA, nem no mundo MUVUCA, que a gente está no mundo BUNNY, um mundo novo em que a gente sim precisa incluir a diversidade do modelo de trabalho dentro do nosso dia a dia. A diversidade, ela não se dá simplesmente na inclusão de pessoas diferentes. A diversidade se dá na minha possibilidade de poder atuar num formato que não necessariamente vai ser o mesmo para todos, que não necessariamente é aquilo que até então eu trabalhei e que também não é um ponto final, é um 3 pontinhos, porque amanhã a história continua. Tem um livro que eu estou lendo agora, queria trazer para vocês aqui, que se chama O Jogo Infinito, do Simon Sinek, e ele traz que a gente está acostumado, a gente aprendeu a ter regras do jogo e o jogo tem início, meio e fim. Então, a gente busca o tempo inteiro um jogo com início, meio e fim.
Só que o jogo da vida, ele não tem um início, um meio e um fim pré-determinado. E eu não tenho regras claras o tempo inteiro. As regras vão mudando e vão sendo construídas ao longo da jornada. As regras vão sendo repensadas no momento que a gente vai vivendo. E ter essa abertura para esse olhar de uma vida que talvez tenham que ser refeitos contratos é algo que ainda nos tira um pouco da nossa zona de conforto. Quem é casado há muito tempo, no meu caso, estou casada quase há 20 anos, Jesus, né? Quantos contratos eu já tive que refazer com meu marido? Quando eu mudei o meu modelo de trabalho, do presencial não, mas de ser funcionária, de ser uma executiva para ser uma consultora, eu tive que rearranjar muita coisa dentro do meu casamento, dentro dos meus horários, dentro da minha flexibilidade, dentro do meu posicionamento. Inclusive, inicialmente, dentro da minha parte financeira, que aqui em casa a gente divide tudo, né? Agora, entramos lá no formato online de novo, a gente teve que se restabelecer aqui em casa como que a gente ia lidar com isso. E nas organizações, a mesma coisa, dentro desse novo mundo. Então, quando a gente fala de trabalho híbrido, para mim, ele está muito associado à diversidade também. Né, da gente poder ser menos taxativo, da gente poder se dar essa condição de vamos tentar. Se der certo, a gente continua. Se der mais ou menos, a gente refaz. Se der muito errado, a gente pode parar e talvez continuar. Aqui falando para um público de recursos humanos, que eu adoro, a gente tem a formação de Business Partner, que, por sinal, a próxima vai ser agora dia 26 e 27 de setembro. Depois a gente vai passar o link para vocês. E a gente sempre traz 2 cases. E um dos cases que já foi 3 vezes case foi a Melnick, a construtora aqui de Porto Alegre, São Paulo. E a Sabrina, que é a gerente de RH, a primeira vez veio, fez uma apresentação maravilhosa da estruturação do modelo de business partner dentro da empresa. Aí eu fui convidá-la para vir de novo, ela disse, Helena, com a função da pandemia, a gente teve que parar de trabalhar com esse modelo de BP. Né? Hoje as gurias estão num formato de analista e eu não estou conseguindo ter uma para cada área, porque a gente teve que enxugar, a gente teve que se reorganizar. A gente vai voltar, mas a gente nesse momento não está pronto. Então, eu não me sinto bem de poder falar no teu curso de Business Partner. Eu disse, Sabrina, é justamente isso que eu quero que seja falado. É justamente essa sociedade líquida e os nossos processos também são, que as pessoas precisam entender que a gente não precisa ser tão dogmática, que nada está escrito em pedra, né? Que esses jogos eles são infinitos no sentido da mudança das regras. Então, se antes da pandemia eu tinha lá um modelo de BP, um RH que estava assim, assim, assado, e eu tive que me ajustar para uma demanda organizacional, é disso que eu quero que as pessoas saibam. E tu é muito bem-vinda, né, para estar conosco dentro do case lá, do case da consultoria interna. E ela veio e explicou, e a terceira vez, porque isso que eu falei foram 3, né? Então a primeira ela estava com RH completo, a segunda com o modelo de BP completo, o segundo ela estava nesse período de transição de estar sem um modelo de BP, e depois ela retorna dizendo, olha, voltamos a ter o modelo de business partner. Então, a cultura do formato híbrido é uma cultura de muito mais flexibilidade, uma cultura de muito mais MVP, menor produto viável. Eu vou tentar, eu vou experimentar e eu vou ir arrumando essas regras ao longo do processo. Mês passado eu tive na Embeta com toda a equipe do time financeiro deles, fazendo um trabalho de team building. Por quê? Na Embeta, toda a área financeira está online. E eles se encontram uma vez por mês para justamente fazer a integração da equipe, para não perder a cultura, para não perder o vínculo, para reforçar a importância que esse time tem. E quando a gente pergunta para as pessoas se elas querem voltar para o presencial, não. Tem a menina que teve filho, a outra que casou, a outra... Então, e outros vários setores estão no presencial, porque entendem que é necessário uma produção, uma área comercial, né? Então, é isso, eu acho que é o que dentro da minha cultura é possível a gente fazer. O que dentro desse mundo novo e desse mundo bunny, que é Brightly, frágil, ansioso, não linear e muitas vezes incompreensível, eu preciso me adaptar.
E isso nos provoca. Isso faz com que a gente tenha que enfrentar o nosso medo, como recursos humanos mesmo, de que daqui a pouco, puxa vida, deu errado. Tá bom, mas vamos combinar e vamos contratar, que se der errado a gente volta. E que se der errado a gente vai estar tentando uma outra forma. E assim, gente, acho que não só no mundo híbrido, eu acho que essa é a vida, de poder tentar, de poder ir além, de poder ir em algum... Opa, errei, fui demais, vamos voltar. Eu trabalho com desenvolvimento de lideranças com cavalo. E o cavalo, ele é um ser muito generoso, só que ele não erra. Quem erra é quem está ensinando o cavalo, porque ele só reage a algo que a gente está estimulando ele. Então, se ele tem uma reação errada, o que eu estou fazendo que gera nesse animal um comportamento diferente? Então, o que eu, daqui a pouco, como empresa, estou gerando com o meu time que não está sendo coerente ou indo ao encontro daquilo que a gente quer? Então, o Mundo Bunny, ele foi criado pelo futurólogo, né, o Jamais Cássio, e ele tem, então, esse frágil, ele fala que nessa hiperconexão que a gente tem a impressão que a gente está mais robusto, que agora a gente sabe o que acontece no mundo todo. Mas, na real, essa hiperconexão nos deixa numa situação extremamente vulnerável como população. Do que acontece lá, repercutir aqui. Outro dia eu fui na casa de uma amiga minha, estava um dia lindo de sol, eu queria abrir a janela, ela disse, não dá. Eu digo, por que não dá para abrir a janela? Casa linda, maravilhosa, chique. Ela disse, não, porque aqui em casa as janelas são todas automáticas e estragou o motorzinho. Eu digo, então a gente deixa de ver o sol, porque a gente está totalmente conectado e o motorzinho estragou, não posso ver o sol. Então, antídotos para esse mundo tão frágil, nessa conexão toda. Resiliência. Resiliência é saber que eu não preciso dar conta de tudo sozinho. É pedir ajuda para um outro setor, é poder fazer benchmark em outra empresa e ter humildade para daqui a pouco ver que a gente não está fazendo legal. Resiliência é a nossa condição de poder se lembrar de uma coisa para mim, que a gente é humano, né? Que a gente erra e que a gente acerta. Então, eu acho isso, resiliência, assim, da gente ter clareza de onde a gente vai, mas que a gente não precisa ir sozinho. E a inteligência emocional nos ajuda demais, né? Que também a gente tem a formação de inteligência emocional, que começa no dia 26 de agosto. Ela é uma formação de 8 encontros, depois a gente vai mandar o link para vocês também, mas o quanto a inteligência emocional, ela nos permite a gente tomar decisões mais assertivas, porque eu me dou conta das minhas emoções e das emoções das outras pessoas. Então, que a gente possa lançar a mão, usar mesmo nossa condição, a nossa soft skill de resiliência, a nossa soft skill de inteligência emocional para apoiar as pessoas que estão conosco, que ficam com dificuldade, aquele gestor que não sabe trabalhar nesse formato híbrido, porque eu não estou mais enxergando as pessoas e como é que eu faço. Será que esse gestor sabia ser um bom gestor no formato presencial? Me questiono. Porque a gente vai ver daqui a pouquinho que a cultura é o que as pessoas fazem quando a gente não está vendo elas. E se eu tenho uma cultura de confiança, tanto faz aonde a criatura vai estar. Se é no trabalho dentro de casa ou se é no trabalho dentro da empresa. Então, eu fico com dúvida se realmente esse gestor humanizado, se esse gestor que se coloca como alguém que inspira a equipe, alguém que faz a equipe ir além, se ele está com tanta dificuldade no formato online, no híbrido, que é um pouco presencial, um pouco online, como será que ele era no full presencial? Será que ele não era um bocadinho de comando e controle? Porque o comando e controle no formato híbrido, no formato em que a pessoa vai estar um pouco em casa, um pouco no trabalho, ele sofre muito. Tomar um chimarrão aqui para trabalhar as cordas vocais, né? Essa pessoa que é muito do comando e controle, ela tem dificuldade, porque ela é São Tomé, ela precisa ver para crer. E a gente não está conseguindo ver para crer, né? Então, o Mundo Bunny, Brightly, que é frágil, agora vamos entrar no ansioso, que eu comentei com vocês, do que o RAM traz, né? Dessa sociedade extremamente ansiosa, mas ansiosa também porque a gente perdeu a condição de viver o presente.
de poder estar no aqui e agora e ir aprendendo na medida que a gente vai andando. A gente já quer ter resposta para tudo. A gente não quer gerar experiência para poder depois verificar o que foi que ficou. Eu tenho que saber responder antes de viver. Eu estou mais no futuro e no projeto do que no aqui e agora. E eu tenho que me dar conta o tempo inteiro que é no presente, no aqui e no agora, que eu traço os meus passos, os meus projetos para chegar no futuro que eu quero. Em tudo na vida. O que eu estou fazendo hoje que está me aproximando do futuro que eu quero? Isso diminui a minha ansiedade. A ansiedade, ela é a mistura da expectativa com o medo. Quando eu misturo a emoção expectativa com alegria, eu tenho satisfação. Quando eu misturo a emoção ansiedade, a emoção medo com a emoção expectativa, eu tenho ansiedade. E o medo é paralisante. Então, a ansiedade dentro de um time, ela paralisa o time. Ela paralisa a nossa condição de sermos criativos, de termos ideias, de melhorar processo, de gerar mais resultado. Porque eu esqueço de trabalhar no presente. Tá? Então, o que a gente pode trabalhar como antídoto para essa questão da ansiedade? A gente trabalhar o presencing, que é a junção da presença com o sentimento. Se alguém quiser entender um pouco mais sobre o presencing, pode ler a teoria U, tá, do MIT, que é do Otto Scharmer, que é uma teoria maravilhosa, onde ela explica a importância da gente juntar o nosso presente com o nosso sentimento e deixar aí aquilo que não faz mais sentido para nós. E deixar vir a coisa nova. Só que às vezes meu copo está tão cheio que eu não tenho espaço para o novo entrar. E a cultura é isso, eu estou aberta na minha cultura para que outras coisas possam entrar, eu dou espaço para que outras possibilidades venham a acontecer, eu questiono e faço uma enquete, né? A enquete é velho, né? Uma pesquisa pulso para ficar mais moderna, para ver como é que dá mais match com o meu público o formato de trabalho, e eu trabalho a minha gestão para a gente poder ser mais coerente com esses resultados da nossa pesquisa pulso, né? Então, é a gente poder trabalhar esse presence e a gente ir se livrando daquilo que não faz mais sentido e que foi importante para nós até aqui e agora, mas que não faz mais, não tem mais a necessidade de manter. Com uma escuta ativa para esse resultado que vem do que a gente pergunta, porque a pior coisa que tem é perguntar e não dar voz para o que é perguntado, né? Então, que a gente possa perguntar, trabalhar em cima e depois dar uma resposta, de forma empática. E a empatia é a nossa condição de perguntar para o outro o que tu precisa. Talvez eu não possa te atender, mas eu passo a saber. Que é muito diferente da simpatia. Quando eu sou simpático, eu te ofereço o meu melhor. Não sei se é o que tu quer, mas eu te ofereço o meu sorriso, o meu bolo de chocolate quando tu chegar aqui. Aí tu me diz, Helena, tô fazendo dieta paleolítica. Sou diabético. Não posso comer bolo de chocolate. Né? Eu, poxa vida, fui simpática. Te ofereci o meu melhor. Fui até na padaria comprar o bolo para ti. Só que eu não atendi a tua necessidade. Então, para a gente poder gerar mais conexão, empatia e inclusive, engajamento do time, que a gente possa ter essa empatia. Lembrando a todos que esse mundo não é linear. E aí vem de novo. Né? O que valia ontem talvez não valha mais hoje. A gente vai conversar sobre isso. Aí vem de novo os jogos que não tem a regra tão clara, o jogo infinito que é o jogo da vida. Claro que processo e regra, estrutura também é necessário. Não posso ficar mudando toda hora. Mas o mundo, ele está cada vez mais inconstante. Então, entender que a gente está dentro de um contexto de mudança e de transformação e que talvez o que valia ontem, no mesmo formato, já não caiba mais. E conversar sobre isso. Ter a inteligência social, que é o quanto as pessoas estão... Eu busco sempre colocar referência bibliográfica, tá? Para que vocês depois, caso queiram se aprofundar um pouco mais, também buscarem. Então, a condição da inteligência emocional, que é esse impacto que a gente gera nos outros. Inclusive, de poder ter grupos de conversa e poder ir remodelando essa nossa cultura. Porque o que a gente quer no nosso futuro, né?
E às vezes isso tudo é incompreensível. Então, o mundo Bunny, ele fala do Brightly, do frágil, do A do ansioso, o N do não linear e o I do incompreensível, que não tem uma lógica aparente. E aí, o que eu preciso lançar a mão para entender esse incompreensível? É a gente lembrar que tem intuição. E é bom, o que eu estou sentindo com isso tudo? O que reverbera em mim? Acredita na tua intuição também. Bota a tua criatividade para funcionar. E criatividade não é a gente ser professor pardal. Criatividade é a gente conseguir resolver os problemas do dia a dia de forma diferente. Como eu, RH, business partner da minha empresa, estou conseguindo escutar o contexto do meu negócio e resolver de forma diferente. Aquela forma que eu resolvia antes não rola mais. Não rola porque as pessoas mudaram, não rola porque as pessoas aprenderam outro jeito, não rola porque até a gente não quer. Né? Então, como que a gente consegue colocar isso sendo o tempo inteiro transparência? Eu acho que nunca foi tão necessário e importante a questão da comunicação. E lembrando, comunicação é nossa condição de tornar algo comum. Enquanto eu não torno algo comum, eu não trouxe a comunicação da melhor forma. E o Baran, ele mostra para nós essa transformação do modelo de gestão, em que no primeiro momento a gente tinha um modelo de gestão extremamente centralizado, rei, rainha, viva ou morra, né? No exército, o general que tem a condição total do comando, então é um comando-controle muito forte, uma decisão em que tudo converge para um centro, para um núcleo. Com o tempo, esse poder começa a ser descentralizado, que é onde a gente está a maioria das empresas hoje em dia, né? Com núcleo de poder, com uma tomada de decisão mais difusa, porém com essas tomadas de decisões ainda organizadas, que são os setores, né? Que são as áreas, que são, enfim, a maioria das empresas que a gente conhece. E o formato mais híbrido, o formato mais com maior espaço para tomada de decisão, as squads, inclusive, que as áreas de TI já estão mais acostumadas com isso, tem esse formato mais distribuído. Então, talvez a gente esteja vivendo um período de transição, um período de um pouco de incongruência entre o meu cliente interno e o meu cliente externo, que estão numa batida mais distribuída, e a gente, dentro da organização, ainda com poder um pouco mais descentralizado. Quando eu falo do cliente externo que quer esse poder distribuído, porque quando o cliente entra em contato conosco, ele não quer saber se tu é o presidente da empresa, se tu é a moça que faz o café, se tu é o porteiro ou se tu é o diretor, não sei das quantas. Ele quer que o problema dele seja solucionado. Ele quer que a demanda dele seja resolvida. Ele quer poder adquirir aquele produto, serviço, independente de qual meio que seja. Então, o nosso cliente externo, ele já está com essa batida desse poder distribuído. Só que o nosso cliente externo é a mesma pessoa que vem trabalhar conosco. É a mesma pessoa que entra na nossa porta da empresa ou que entra aqui na conexão para poder interagir, perguntar e poder se engajar e gerar resultado para o nosso negócio. Então, transformações culturais, elas requerem tempo, mas eu entendo que a gente está aí com um público ainda já pedindo esse poder mais distribuído, em que a tomada de decisão também está comigo, em que o sim ou não eu também posso dar, em que eu também posso pensar mais no negócio, que quando a gente vai pensar no planejamento estratégico, depois eu tenha no mínimo um retorno disso, e de um poder um pouquinho descentralizado em setores, né? E o Schein, ele fala que a cultura organizacional é esse modelo de crenças e valores criado por um determinado grupo de pessoas. E, via de regra, esse determinado grupo de pessoas é quem está na gestão. E aí que vem o nosso papel de RH, de poder conectar esse determinado grupo de pessoas com as percepções de outro determinado grupo de pessoas que é tão importante para o nosso resultado, que são os colaboradores. Porque se a gente fala que o colaborador é nosso principal ativo, por que a gente sempre está buscando, né? O treinamento mais baratinho, é a alimentação a mais baratinha, o uniforme o mais baratinho. Fica um pouco incongruente, às vezes, eu me questiono, sabe? Mas, enfim, volta ao questionamento, volta para a palestra. Então, que a gente possa trazer para esse determinado grupo de tomada de decisão
também a nossa percepção sobre o que a nossa equipe está querendo. E talvez não seja full-time home office, talvez não seja full-time presencial, talvez seja um dia por semana a gente tem livre para poder trabalhar de onde quiser, porque tem gente que odiou ficar em casa, porque não teve condições de se organizar, e teve gente que amou. Né? Então, que a gente possa influenciar isso aí. Porque a cultura ela é feita daquilo que a gente vê, da linguagem, da vestimenta, dos hábitos. Ela também é feita daquilo que são os valores e as crenças que a gente tem a consciência que elas estão ali. E ela também é feita dos pressupostos que é aquilo que não está escrito em lugar nenhum, mas todo mundo sabe que não pode. Outro dia eu cheguei numa empresa, fui fazer reunião com a pessoa de RH, eu disse, não tem um cafezinho? Ela me olhou muito envergonhada e disse, Helena, o cafezinho fica na sala da secretária do dono da empresa. Eu digo, só tem lá? Ela disse, sim. O cafezinho fica na sala da secretária do dono da empresa. Gente, pensa. O que isso comunica? Tanta coisa, né? Não está escrito em lugar nenhum. Mas isso comunica tanta coisa. O que mais dentro da minha organização eu tenho que comunica a minha cultura? Do que pode e do que não pode. Do que é possível e do que é impossível. Do que as pessoas podem ir e do que as pessoas não podem ir. Das frutas que as pessoas podem comer e das frutas que as pessoas não podem comer, porque é pecado. Então, essa cultura, ela é a argamassa, ela é o que une a nossa equipe. E nem sempre ela está escrita na parede, mas as pessoas que fazem parte desse processo, as pessoas que fazem parte dessa organização, elas têm essa total clareza dessa cultura. E a gente está aberto a mudar, a refazer? Não sei. Eu só sei que ela é o que a gente faz quando ninguém está nos olhando. E aí que entra a questão do híbrido, né? No híbrido a gente não está sendo tão olhado, ou a gente não está conseguindo olhar. Aí o São Tomé sofre, porque ele não consegue ver para crer. Então, se eu tenho uma cultura de confiança, se eu tenho uma cultura de segurança psicológica, por sinal, leiam Segurança Psicológica, M. Edmundson, Organização Sem Medo. Aqui, ó. Esse está aqui comigo. Leiam esse livro, tá? Que fala sobre segurança psicológica, apliquem isso dentro da organização de vocês. Ela realmente mostra, né, o quanto a confiança e a segurança psicológica fazem a diferença no dia a dia das pessoas e da organização. Então, eu não preciso ver para confiar, se eu tenho já uma segurança psicológica estabelecida dentro da minha equipe, do meu time. Tá bom? Então, a gente acaba observando, né, quando a gente chega numa empresa, quais são os símbolos, quais são os sistemas, quais são os comportamentos, os ritos, os mitos, os valores. E a cultura, pelo que o Peter Senge fala, ela vem de uma estrutura que vai mudar processos e que vai mudar pensamentos. Então, quando a gente fala de modelo híbrido, é também uma questão estrutural e uma questão de processo, para que a gente consiga gerar mudança de pensamento, né, nos demais. Talvez essa mudança de pensamento ela já tenha começado lá na diretoria, mas a gente precisa trocar o pensamento de todo mundo. Isso leva tempo, isso não é da noite para o dia. Mas a gente está trabalhando isso, a gente está trabalhando para que as pessoas, mostrando que temos uma estrutura diferente que permite ou não permite, né, processos que estão sendo adequados para um ajuste nesse formato ou não, e em direção a um pensamento mais de cocriação, de engajamento ou não. Porque as pessoas querem se motivar. As pessoas gostam do que elas estão. E o Daniel Pink, ele traz essas 3 questões da motivação 3.0, que para mim ela tem muito a ver com a cultura do híbrido. As pessoas querem se sentir com autonomia. Quer mais autonomia do que a gente poder trabalhar com uma cultura no modelo, no formato mais híbrido? Então, essa autonomia de eu me sentir no controle versus eu ser controlado. Como é que é a minha cultura?
né? Essa motivação de eu sentir que o que eu sei, o que eu conheço, eu estou contribuindo com todo o meu potencial para a organização, e com isso ambos estão crescendo, que é o conceito esse de maestria, de eu não me sentir frustrado, de eu achar, eu não estou sendo totalmente aproveitado. Isso motiva. E a clareza do propósito, né? Do porquê que a gente faz o que faz, de qual o impacto que a gente tem na sociedade, do que isso faz a diferença no dia a dia das pessoas aqui da organização. Então, esses 3 itens, autonomia, maestria e o senso de propósito, motivam as pessoas. E quando a gente conecta isso com o modelo híbrido, eu dou mais autonomia, eu faço com que a pessoa também possa entregar o que ela tem de melhor, e eu também dou para ela esse senso de propósito, que talvez seja poder dar conta de outras coisas, que não somente estar no ambiente de trabalho, porque é só lá que eu produzo. Eu posso produzir também em outros lugares. E eu também dou para aquelas pessoas que não têm condições de trabalhar em casa, porque não querem, porque não gostam, porque não sentem bem, essa também possibilidade de vir para a organização, de poder ter essa autonomia de escolha, né? Para que elas também possam contribuir com o seu melhor em direção a uma sociedade que elas também querem que seja melhor. Então, aqui, esse livro é bem bacana, é cheio de exemplos, com uma leitura fácil, e talvez seja um livro interessante aí dos gestores lerem. Outro também que eu vejo que é bacana, que a regra é não ter regras. E aí, quando do Netflix, quando ele quis ter outra empresa, ele tinha uma empresa super regrada, e talvez dentro de um jogo cheio de regras, e quando ele fez Netflix, ele disse, não, eu quero fazer uma empresa em que eu não tenha tanta regra, eu quero poder dar mais autonomia. E aí, quando a gente vem para essa autonomia, quando a gente vem para essa confiança, o que pula aos olhos no livro é a qualidade da gestão. É o desenvolvimento dessas pessoas que o tempo inteiro são instigadas a contar histórias, né? Quando ele se propõe a ter uma empresa em que não tenha tanto procedimento de reembolso, de não sei o quê, ele tem que alguém assumir esse protagonismo, que o papel do processo deixa de ter, que são os gestores, né? Então, os gestores são instruídos e capacitados para serem contadores de história, meio que nem as tribos, né? E a sociedade, o ser humano chegou onde chegou contando história. Então, quando a gente bota um monte de processo, a gente tira a condição de contar a história, porque está tudo no processo. Ali diz o que tu pode e não pode fazer, e com isso tu tira a autonomia da pessoa. Quando tu traz para a história e para o contexto, tu dá para essa pessoa essa tomada de decisão, claro que com muitas consequências, e eles trazem as consequências aqui de quem não entende as histórias, mas é uma cultura interessante, claro que não para fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, porque é uma cultura americana, é uma empresa, enfim, com uma escala gigantesca, mas o que eles estão fazendo lá que daqui a pouco eu posso trazer para esse meu formato híbrido, para esse meu formato de uma empresa mais leve, de uma empresa que aprende com o erro. E eu também tenho que me perguntar, então, eu quero isso? Eu posso? Eu devo? Qual o meu papel como recursos humanos dentro de uma empresa em que eu quero impactar dentro da sua cultura? O que eu posso, o que eu quero, o que eu devo? Até onde a gente tem condições de ir? Até onde talvez a organização não esteja indo, porque eu, como recursos humanos, também não estou questionando e não estou permitindo. Porque é nosso papel influenciar para cima, para os lados e para baixo. A gente tem que influenciar a gestão, a gente tem que influenciar nossos pares e a gente tem que influenciar nossas equipes. Dentro daquilo que faça sentido para a organização. Então, esse alinhamento do RH para cima é importante, mas também é importante que a gente possa trazer pesquisa, manual, material, benchmarking com a nossa alta diretoria para poder mostrar como é que tem outras possibilidades. Né? E aí, juntos, a gente vai tomar uma decisão do que faz mais sentido para nós. Então, home office ou presencial, os dois têm coisas boas e os dois têm coisas ruins. E a gente não está aqui para defender nenhum nem outro. Né? Acho que a gente está aqui de novo para tirar um pouco do ou e colocar um pouco do e. E lembrar que essa liderança, ela, como éramos e como estamos, será que a gente mudou tanto como gestor? Será que a gente aproveitou essa experiência que nos foi colocada goela abaixo para
para realmente deixar de ser São Tomé, ver para crer, para dar mais autonomia, para dar mais espaço, para criar e co-criar mais com nossos times, ou agora que não é mais obrigado no Fica em Casa, a gente voltou a ter o nosso mesmo modelo, o nosso mesmo modus operandi, né? Que eu decido, que eu até finjo que escuto, que me diz o que tu está fazendo, se possível preenche aqui essa tabelinha de hora homem de trabalho, né? Qual é o legado que esse período todo nos deixou? Me pergunto se esses 2 anos eles realmente mudaram a cultura das empresas, de muitas sim, e de outras, não sei. E também não acho que tem que mudar de todas, mas deixou algum legado, deixou alguma mudança, deixou algo aí para a gente poder aprender. E aqui eu trago para vocês uma pesquisa que 76% dos funcionários querem flexibilidade, né? Flexibilidade de trabalhar, e de onde trabalhar e do horário de trabalho. Mas 75% dos gestores querem a volta do trabalho presencial. E aí, olha só a diferença, né? 76% da minha massa de funcionários quer um trabalho com flexibilidade e 75% dos gestores querem a volta do trabalho presencial, que complicado, né? E a gente também vê o quanto as mulheres se adaptaram muito no trabalho em home office, porque conseguiram dar mais conta da vida como ela é, e a gente sabe que a vida da mulher, ao menos, né, a gente percebe que é uma vida que tem que dar conta também de casa, e o trabalho no home office ajudou, possibilitou essa junção, mas as empresas elas estão voltando e às vezes tem espaço até para pergunta. E, gente, eu não quero assim que fique a Helena fazendo uma apologia de que tem que fazer o online, não, só estou trazendo dados que eu percebo que as pessoas gostaram, né, do home office, de estar mais em casa, de poder até ter mais autonomia, de poder trabalhar na praia, de poder... As pessoas gostaram disso, experimentaram isso. Antes talvez não tivessem uma ideia do que era. E aí, hoje a gente tem essa volta, né? Então, o que se espera dessa liderança que surge com o trabalho híbrido, que promova em suas equipes um maior senso de pertencimento, que independente de onde a gente estiver, a gente pertence a um time, a uma empresa, a um trabalho, a uma organização que está feliz por ter a gente, né? Que proporciona essa vivência cotidiana da cultura e dos valores organizacionais. E então, se eu estou no presencial, no online, no híbrido, como que eu trago essa cultura para as pessoas? O quanto a gente diz, né, que cafezinho é só na sala da secretária do diretor. E muitas vezes o gestor ele já tem essa flexibilidade de horário maior do que a da equipe, né? Então, o gestor já tem isso. Então, talvez ele nem sinta a necessidade que é ter essa flexibilidade, porque é algo que a gente já tem. E depois que a gente já tem, a gente até esquece de qualificar. Mas quando ela foi dada para a equipe, que também daqui a pouco pôde levar a sua filha na natação, o seu filho, né, numa aula particular, enfim, e também está participando da reunião, nos torna mais humano, né? A gente tem que dar conta de tanta coisa. Diálogo honesto com o time, daqui a pouco. Outras empresas que não têm condições. Somos uma indústria e aqui na nossa indústria a gente não achou justo ter pessoas trabalhando no home office e pessoas trabalhando no online. Então, no presencial, não vamos ter. Mas dá o diálogo. Não vamos ter daqui a pouco nesse momento, né? Lembrando que a gente não precisa escrever tudo em pedra. Liderar com confiança e autonomia. Quanto maior a minha confiança no meu time, nas pessoas que estão conosco, maior autonomia a gente vai ter. Meu pai dizia, né? Filho bom, pai bom. E era isso. Quando eu era uma filha boa, eu dava confiança para ele. E isso me retornava em autonomia. Em poder chegar da festa mais tarde, em poder fazer alguma coisa diferente. Então, o quanto a gente também está estimulando essa confiança dos gestores com as suas equipes para que a gente possa dar essa autonomia maior. Quanto a gente tem desafiado as pessoas a nos mostrarem também que eles podem nos entregar de uma forma diferente. Como é que estão nossos espaços de CPF para CPF? Ou eu estou só no CNPJ? Eu realmente sei o que faz diferença e qual a necessidade das pessoas que estão comigo?
Eu sei o quanto esse trabalho impacta na vida delas, ver que elas estão dispostas a de poder cocriar junto. Eu estou exercendo esse menos controle e maior empoderamento das pessoas, a accountability. A gente está trocando essas ideias de forma que eu consiga entender mais como que essa pessoa pensa, como que essa pessoa está se posicionando, com essa escuta ativa e essa proximidade. Eu acho que isso aí são coisas que deveriam ter ficado mais de legado da pandemia. Só que o gestor que fazia isso na pandemia, fazia isso agora e vai continuar fazendo. A questão toda é aqueles gestores que eram mais rígidos, que não tinham esse mindset mais aberto, que tinham um mindset mais fixo, mais fechado. Se eles conseguiram, nesses 2 anos, ter uma mudança de posicionamento, e aí vai muito mais além do híbrido ou não, é na tomada de posicionamento mesmo, da escuta da equipe, da interação, da troca, né, para estar mais aberto, mesmo que a empresa daqui a pouco opte pelo presencial. Será que ele ficou com o legado da escuta, da cocriação, da maior autonomia, de não precisar ver para crer o tempo inteiro? Ou seja, se ele aumentou a confiança das pessoas e, com isso, a maior segurança psicológica. Gente, em termos de conteúdo, era isso. Agora já vou abrir aqui para escutar as perguntas de vocês. Queria colocar aqui que a gente está com a formação de inteligência emocional começando dia 26 de agosto. Aqui que está nesse QR, está o link. Se vocês quiserem, podem mencionar aí pelo @HelenaBrochado_oficial. Esse nome que está aparecendo aqui embaixo é o meu Instagram. Tem muita coisa, assim, de dica no Instagram, então, se quiser me seguir lá, vou ficar bem feliz, tá? Então, podem interagir, aqui as gurias já estão colocando o link para que vocês possam clicar na formação de inteligência emocional, que são 8 encontros, sextas-feiras pela manhã, de 15 em 15 dias, mais a devolutiva do questionário de resiliência individual e uma aula extra de People Analytics. Esse curso é administrado por mim e pela Brenda. Todo o material, que é um book bem grande, vai para casa de vocês, porque embora o curso seja online e ao vivo, porque ele não é gravado, a gente só grava quando algum aluno falta para que ele possa ver, a gente acredita que mandar o material para casa dá aquela sensação, sabe, de pertencimento, de poder folhear, de poder estar junto. Então, material em casa, a maioria do perfil das pessoas que fazem o curso são profissionais de RH. Claro que a gente também tem empresário, a gente adora quando tem, né, gestores de outras áreas, já teve médico, nutricionista, né, a diretora da Unicinos, a chefa aí da Sandra também já fez conosco, então é um público bem heterogêneo, mas bacana, com foco em RH. A formação de Business Partner, agora dia 26 e 27 de setembro, é o dia inteiro, a gente já está com um case confirmado da Termolar, e vai ter um case da área de serviço que eu ainda não fechei. E, por último, o Congresso de Inteligência Emocional, que é, assim, uma oportunidade, né, Sandra, das pessoas poderem ter muita ferramenta. Ele é internacional, porque tem professores, palestrantes brasileiros e de Portugal. Ele vai acontecer no dia 20 de outubro, e a temática é do caos ao equilíbrio focado nas empresas. Tá? Ele não tem um foco para a mãe. Claro que a inteligência emocional a gente acaba aplicando em tudo na vida, mas o foco aqui e as palestras são 100% focadas do caos ao equilíbrio dentro do ambiente organizacional, aí muito junto também, né, com essa questão do híbrido, do dia a dia, do salário emocional. Aqui estão os meus contatos, as minhas redes sociais, junto com essa aqui que vocês estão vendo. Vou parar aqui de compartilhar para poder escutar vocês e trocar. Tem uma pessoa que perguntou, deixa, né? que eu vou assumir um pouco aqui a interface, Helena. Oba. Primeiro, te agradecer aí pela quantidade de referências, né? Então, a gente observa assim, que é um tema que precisa ser estudado, né? Por mais que a gente viva aí no dia a dia, eu sempre falo, né? Sempre foi assim. Né? Nada representa melhor a cultura do que sempre foi assim, né? Que é uma luta, né? Para nós que somos de RH e o quanto que a cultura também ela tem é um processo incremental, né? Eu acho que eu vou usar o termo incremental porque esse período todo desses últimos 2 anos também
a gente foi incrementando aspectos no nosso dia a dia, que eu acho que é um pouco da tua provocação. Mas eu queria trazer aqui uma provocação aqui que um grupo, né? Aí o Luiz, meu colega super querido ali, né? Que vai estar aqui conosco aí também, pertence ao nosso grupo de RH. Então eu vou abrir algumas questões que estavam aqui no chat, tá? Uma delas foi assim, bom, qual é a tua visão, né, de futuro do trabalho, né, do home office, considerando que as pessoas podem ficar um pouco mais individualistas, né, e trabalhando sozinhas, algumas com adoecimento, né, em caso podem ficar mais tristes, ansiosas, aqui a pessoa entende que é por conta de um pouco mais de tempo livre. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas se quando a gente está no home office a gente tem tempo livre, mas como é que tu vê essas questões também dos aspectos de saúde mental, dessa questão do perfil ficar um pouco mais individualista, tu perder um pouco essa questão da coletividade? Perfeito. Eu acho que o full do híbrido, o full do home office, ele não é tão positivo. O que eu gostei do nosso papo aqui é que a gente está estimulando uma questão do híbrido, dessa condição da gente ter um pouco mais de autonomia, tá? Acho sim que a pessoa... Eu trabalho muito com equipe comercial de empresas que o comercial está espalhado, então o comercial ele já era home office antes de pandemia, né? Ele já tinha o seu escritório dentro de casa. E eles sempre trazem, nossa, eu sinto falta de ter um lugar para chegar, um lugar para chamar de meu, como organização, sabe? Um espaço que me dê um cheiro de empresa, aquela cadeira, aquela sensação de pertencer mais clara, porque a estrutura física, ela também comunica muito. Então, se eu pudesse, assim, dentro da minha humildade aqui de opinião, eu acredito que o híbrido seja realmente o que faz mais sentido para aqueles setores que têm essa condição. Tá? Tem setores que não há esta possibilidade. Uma indústria, não adianta, produção é produção, vai ter que estar lá. Né? É isso. O comercial, ele talvez vá, né, nas outras cidades que não estão, onde não está a matriz, ele vai ser home office, ele vai ter que se nutrir de outras coisas. Então, como trabalhar para que essa pessoa continue se sentindo pertencente? O onboarding muito bem feito, enviar mimos da empresa para a pessoa, né, que ela sinta que o mousepad, que o computador, que é uma jaquetinha, é o squeeze, enfim, coisas que sejam símbolos de pertencimento também para ela, mas as pessoas poderão ficar mais individualistas, trabalhando sozinhas ou não. Eu acho que vai muito também da condução do gestor, porque eu posso também estar dentro do ambiente de trabalho e não interagir com ninguém, chegar, dar o meu bom dia, sentar na minha maquininha, faço a reunião, mas só olho o processo e não tenho interação. Então, eu acho que tanto num como no outro, é importante que a gente estabeleça essa preocupação com o vínculo, porque o ser humano é um ser gregário. A gente só chegou onde nós chegamos em termos de comunidade, sociedade, porque a gente trabalha em grupo, porque a gente é matilha, porque nós, enquanto indivíduos, somos extremamente frágeis. Só um momento, que nesse momento meu filho está tendo uma brincadeira lá embaixo, só um pouquinho. Só um pouquinho que a gente, né, quem sabe fazer ouvir problemas do home office. Gente, essa é a vida como ela é, né? Essa questão que vem forte também de dar conta de todos os desafios do ambiente, né? Já estamos aqui, acho que está tudo controlado. E a Lu Lippe, que é a gestora de RH do Grupo Carburgo, ela traz aqui uma colocação. O Grupo Carburgo é nosso cliente, assim como a Unicinos também. Obrigada. É notório que o modelo híbrido já faz parte de muitas organizações. Como manter acesa a chama da cultura da empresa e o pertencimento nesse formato? Ai, Lu, tu sempre com esse carinho e com esse afeto que transborda, né? Eu acho que é isso, a gente, mesmo estando no home office, que a gente tenha momentos de celebração, momentos de falar de CPF para CPF, que no presencial também tem que ter. É o desafio da comunicação, né? Exato. Novas formas de comunicação. Uma gestora de RH estava fazendo mentoria comigo antes de pandemia acontecer e ela ia casar e o gestor dela não sabia. E eu, por que tu não conta?
porque não agrega valor para ele, ele não quer saber de nada de mim, ele só quer saber da minha entrega e do meu resultado. Então, eu vou sair de férias, ponto. Não tem momentos para essa troca, né? Criar esses momentos. E o que aconteceu? Ela ia casar na sexta, né? E na sexta-feira de manhã ele chegou, na quinta, ele disse assim, não dá para tu sair de férias segunda, hein? Porque amanhã ainda tem mais coisa para a gente ver. E era no presencial, não tinha nada de home office. Então, essa preocupação que a Lu traz de gerar esse pertencimento e acesa a cultura da empresa, ela tem que estar também no presencial e também no híbrido. Porque eu acho que, às vezes, no presencial... Hein, Milena, na realidade, o modelo híbrido ou remoto, que seja, ele só descortinou uma série de outras questões que não eram tratadas até então, elas ficaram mais evidentes, né? Então, tratar essas questões que ficaram mais evidentes também se tornou um desafio para o gestor. Perfeito, era o que eu ia colocar, porque quem já fazia isso no presencial, de cuidar, de trabalhar, de estar junto, dá o seu jeito e continua fazendo num outro formato. E quem não fazia, descortinou como tu está colocando. Tem outra pessoa aqui que trouxe, o Jefferson de la Bona. Qual o impacto se há da adaptabilidade sugerida pelo cenário atual em relação à essência/competência essenciais das pessoas? Acho que ele está perguntando que novas competências a gente tem que ter. Me ajuda, Sandra. Porque, na verdade, assim, qual é o impacto, né, que hoje é que essa adaptabilidade, ela se tornou, eu entendo que crítico, né, ainda mais, aí eu acho que aqui uma reflexão que a gente tem que fazer, que é um pouco aqueles aspectos que tu trouxe lá no início, né, do quanto a gente vive hoje, a gente se prepara hoje para o amanhã, né, que aí eu acho que é um pouco a condição de adaptabilidade está nas escolhas que a gente faz hoje também, né? Então, eu não sei se eu entendi também bem a colocação dele, porque parece mais quase que uma afirmação. Pois é, mas reflexiva, né? Eu acho que tem ali uma pergunta, mas ela já meio que se auto-responde ali, né? Eu queria convidar também o Luiz. Luiz, se tu quiseres abrir teu microfone aí, o Luiz, que aí fica à frente aí do... Te apresenta, Luiz. Tu já é da casa, eu não vou fazer esse a Helena sabe quem eu fruto. Eu sei quem ele é. Como é que tu tá? Mas tudo se bem apresenta contigo? aí para os nossos colegas que estão te assistindo. Tudo já. Eu quero saber se tu fez o churrasco com o cordeirinho que eu te entreguei. Já faz tempo, né? Tá na hora de receber outro. Foi logo, já tá próximo de receber outro aí. Querido, como é que estão as coisas? Como é que vocês estão? Tudo O segmento ótimo. de vocês é super impactado com todo esse processo sim. aí no Grupo Sinos, ainda, né? Ainda sofrendo um pouco os impactos aí dessa pandemia, né? E toda essa provocação que a gente tem feito através das palestras que a gente vem trazendo da CI, através do nosso comitê de RH, né? São justamente aí para apoiar as empresas aí que estão enfrentando situações parecidas, né? Por obrigação, tiveram que experimentar, né, esse modelo e que agora, né, numa retomada, tem os dois lados aí, né? Tem muita gente que não quer mais voltar, outros querem, tem empresa que quer que volte e a pessoa não quer voltar. Então, tudo isso a gente tem enfrentado agora, né, Helena? Então, a gente tem buscado aí, através de vocês, aí, da experiência de vocês, aí, ajudar, né, nesse sentido, as empresas e apoiar, né? Mas tá bastante complicado, assim, mesmo, né, de administrar isso. É uma questão bem cultural, assim, que a gente percebe, né, aqui da nossa região. Assim. Deixa eu te fazer uma pergunta aí para ambos, né, já que a gente está nessa roda de conversa aí. O quanto esses aspectos da cultura organizacional também estão sendo determinantes, né, para essa quantidade, essa rotatividade que a gente está vivendo hoje no mercado de trabalho, né? Então, não sei, os colegas aí, eu até vou fazer a pergunta aqui para vocês colocarem no chat aí, quem é que está vivendo um pouco essa realidade, mas assim, de muitas saídas, de muitas entradas, como é que tu consolida também, né? Como é que tu
tu trabalhas, tu vê que os desafios de cultura, né? Porque tu tá trazendo a todo momento pessoas e tem que estar reforçando alguns pontos que são chaves na tua estrutura, mas que também tem uma certa fluidez, né? A gente não tem mais uma cultura tão rígida por uma questão até de rotatividade e tudo mais. Como é que tu enxerga isso, Helena? Eu acho que tem tanta coisa envolvida aí. The Great Resignation, né? Que é essa debandada aí que começou nos Estados Unidos. Longe de mim querer fazer nenhuma apologia política aqui, tá? Mas ela começou nos Estados Unidos quando eles começaram a ter benefícios em serem demitidos. Então, acho que tem duas coisas. Uma, as pessoas cansaram da pressão exagerada que as organizações estão colocando, e aí vem muito a sociedade do cansaço e o quanto isso também chegou no limite. Que lá no meu primeiro slide é que as pessoas estão no seu limite, os gestores estão no seu limite, as organizações e o próprio mundo está no seu limite. Então, tem isso, e acho que os gestores têm que se ligar. E também tem uma outra questão, que é as questões dos benefícios que a gente também tem. E algumas pessoas preferem estar, né, em casa recebendo o seu benefício ao invés de estar trabalhando ou pegar o seu FGTS para pagar e para quitar alguma dívida. Então, durante a pandemia, a gente viu muito isso também. Então, achar o equilíbrio, como é difícil, né? Porque eu acho que a gente sim tem que apoiar pessoas que têm dificuldade, mas também tem o malandro. E eu acho que isso a gente também tem que falar com o RH, sabe? A gente deixar de ser tão poliana e é só o gestor, é só a empresa. Cara, a empresa também está se matando para fazer o que é possível nesse formato, para continuar com o número de empregos, para pagar o imposto, para poder estar preocupado em oferecer uma melhor condição. É o falar sobre isso, né, Helena? Porque até foi o que a Lu colocou ali no chat, né? Tu tem que intensificar a comunicação e tu tem que abrir essas situações. Né, tu tem que trazer. Eu vou dar eu sempre tenho um case assim que eu acho que eu estava numa situação, né, na empresa, e aí lá determinada pessoa estava saindo da empresa, né, aí casualmente fui olhar um pouco o histórico assim, os registros da pessoa era tudo 6:30 da manhã. Aí chegou a pessoa lá que estava pedindo demissão, né? Aí eu, né, no meu papel de RH, de imparcialidade, eu falei assim, tu entende que o registro, né, da frequência a gente faz quando começa a trabalhar, não quando acorda, né? Aí eu perguntei, como é que eu não vou perguntar? A pessoa registrava 6:30 da manhã, né? Então, assim, aí a pessoa ficou se mexendo na cadeira na minha frente, assim, mas tu entende quando tu traz, assim, que tem a malandragem? Tem a malandragem. Né? Então, assim, também as pessoas têm que entender que é uma troca, né, gente? As pessoas não ficaram conosco nas instituições por caridade, teve uma troca neste momento, né? Então, falar de forma muito madura sobre as coisas, eu acho que é importante também nessa questão. A gente, às vezes, tem que tratar todo mundo como adulto, né? Somos todos adultos aqui, né? E, às vezes, a gente esquece de tratar como adulto, né? Então, mas é só um comentário, assim, que eu me lembrei quando tu falou da malandragem, né? Porque não há o que não haja, já eu mesmo. Não há o que não haja, o pessoal é criativo, mas, assim, o que a Lu traz ali do Grupo Carburgo é a comunicação, é a troca, é essa interação, é ensinar o gestor a escutar e a fazer. E o gestor que não faz, ele não faz, às vezes, porque ele não sabe, porque ele tem vergonha. Tá, eu vou chamar minha equipe aqui para falar, e vou falar o quê? Eu não sei o que falar. Não sei o que falar. Como é resposta? Como é que eu faço, né? Como é que eu vejo? Então, a gente tem que ensinar. E aí, né, ter o business partner junto com ele, apoiando esse gestor, pegar pela mão, muitas vezes, é necessário. Aqui o Irineu traz, né? Acredito que o grande impacto é justamente a necessidade de se adaptar a esse momento híbrido. É a busca de comprovação de novos valores. É a aceitação de novos dogmas ou não aceitação de dogmas, por tudo isso que a gente está num processo evolutivo e a gente não tem resposta para tudo. Exatamente. E tá tudo bem. E tem mais uma pessoa aqui que está colocando, que é a Dayana, né? Acredito que realmente com essas mudanças nos 2 últimos anos, a rotatividade cresceu muito e a insegurança também.
pois muitas empresas têm a cultura de não reter talentos, e o que gera um não pertencimento nem o vestido de camiseta. Exatamente, Dayana, também tem isso. Tem empresas que enxergam as pessoas como descartável, e isso tem um custo gigante. O custo do impacto para o cliente final, a minha manicure aqui embaixo do meu prédio tem um salão de beleza, né? Cada dia tem uma manicure diferente. Mas que saco! Né? Então, e o cliente em outros processos é a mesma coisa. É o carro, é quem me atende aí no jornal para eu fazer o né, da adaptação, o custo dele conhecer o seu processo, o custo dele conhecer a sua atividade. Isso tem que ser dimensionado pelas empresas também, né? A qualidade da entrega, né? Ninguém entra em qualquer organização e tem um nível de entrega alto de imediato, né? Uhum. Acho que a nossa marca empregadora, que é a Dayana, o quanto essa empresa se posiciona para o mercado e para as pessoas se tornando atraente, ela tem que ser coerente entre o que a gente fala e o que a pessoa vai encontrar lá no seu dia a dia. Quem faz a marca empregadora não é o RH, são as pessoas que estão lá, né, validando, evidenciando o comportamento do dia a dia. Então, o quanto a gente também está tendo essa coerência, está tendo esse cuidado, esse olhar. E sim, tem empresa que vê as pessoas como descartável, mas graças a Deus eu tenho notado muito, a Deus o trabalho dos RHs também e a abertura dos empresários, as empresas cada vez mais preocupadas mesmo com reter, com desenvolver, com olhar a saúde mental. Gente, saúde mental nunca teve em pauta de diretoria, e ela está em pauta. O que a gente tem feito de palestra aqui sobre saúde mental, inteligência emocional, porque na própria Unicinos a gente fez, né? Porque a gente nota e percebe que as pessoas estão precisando falar disso. Então, que a gente possa estar em empresas que também acreditam naquilo que a gente acredita. E que a gente possa, talvez, pedir demissão daquilo que não faz sentido para nós. Eu já pedi demissão de gestor. Tem uma pesquisa que fala que 2/3 das pessoas que pedem demissão, sabe, Luiz e Sandra, eles pedem demissão do gestor, eles não pedem demissão da empresa. Só que, quando eu assumo o cargo de ser gestor, tá lá no meu contra-cheque o aumento de salário e diretamente a responsabilidade pelo ponto, pelo feedback, pelo orçamento, pela gestão da equipe, né, por ser representante institucional dessa organização. Então, se eu não estou dando feedback, se eu não estou dando orientação, não adianta eu estar dando resultado financeiro porque a minha não está equilibrado. Então, a gente também tem que colocar essa responsabilidade para eles, tanto no presencial como no online. O Irineu está trazendo pensamento mágico. Muitas empresas imaginam que perfeito é o que será contratado. Do antigo já se conhecem os vícios e as fraquezas. A gente já sabe o modelo antigo como é que era, né? Agora a gente está co-criando esse novo, que não sei bem como é que vai ser, onde é que vai terminar isso. E não vai terminar, né? Porque o jogo é infinito. Eu não sei, os colegas aí, se tem mais alguém que gostaria de fazer mais algum questionamento. Eu queria reforçar ali para o pessoal, tá? Que se quiserem fazer a formação de inteligência emocional, ela tem esse foco organizacional. E essa é a grande diferença, sabe? É da gente estar com um público que quer saber como aplicar a inteligência emocional no dia a dia. O modelo de business partner, muitas empresas não têm e querem ter um RH mais próximo do gestor, que realmente apoie nessas tomadas de decisão, e ter esse modelo de BP, que é alguém que está junto ao gestor, ajudando nessa tomada de decisão no que se refere à gestão de pessoas, é importante. Então, também, se vocês quiserem estar lá. E o seminário, né? O congresso, que eu acho que abre, assim, várias reflexões. Eu participei ano passado, e eu até queria dar o depoimento, acho que ele é super... Primeiro, assim, né, a gente está falando de um congresso que é internacional, a gente facilita muito ser com a língua portuguesa, né? Eu acho que esse é um aspecto importante para todos. Às vezes a gente participa de congressos internacionais e as pessoas têm dificuldade com as traduções e toda com a tecnologia que é necessário para poder participar com qualidade, né? E todos os cases, todas as oportunidades foram muito aplicáveis. Eu acho que essa é a grande... eu acho que eu acho que um pouco também do teu esforço, né, Helena, pela tua trajetória profissional, tu tem um pouco esse feeling do que se precisa, na vida como ela é, né? Que eu acho que é um pouco do que a gente, quando busca, hoje, a gente também precisa fazer esse olhar acadêmico que tu traz, de referências bibliográficas, que de fato
né, nos provoca Embasa, né? A pensar um pouco mais sobre, né, que também não é assim, é só um achômetro, né, as coisas não são só pensadas no ar, tem todo um penso por trás, mas tem uma aplicabilidade prática, né, e que, de novo, né, não tem receita pronta. Cada realidade tem a sua realidade, tem as suas adaptações, tem a sua cultura, né, Helena? E às vezes, mas nos provoca a fazer ações incrementais, que eu acho que é isso um pouco da gente poder ter uma atuação mais protagonista em algumas agendas que a gente participa, né? Queria convidar o Luiz. Luiz, tem algum questionamento, alguma reflexão? Luiz, muita coisa que a gente falou hoje, que a Helena trouxe, né? Muito material também. Se tem algum aspecto que tenha te deixado mais reflexivo aí? Não, eu estava pensando assim, e a Helena trouxe uma abordagem bastante interessante, principalmente quando a gente fala em lideranças, né? Porque a gente percebe assim a empresa com um certo receio, uma cautela em relação ao trabalho híbrido e tudo, mas porque a liderança talvez não esteja conseguindo executar o papel dela, né? De deixar a direção assim bem informada de quanto essa pessoa está sendo produtiva, de quanto ela está sendo participativa das atividades da empresa. Então, acho que a Helena resgatou muito bem essa importância aí da gestão da liderança, né? Que é o ponto aí que para a nossa experiência aqui, pelo menos, de Grupo Sinos, a gente sentiu onde o gap foi maior, assim, né? O acompanhamento, a gestão, né, desse líder aí em relação às pessoas que estão em home office ou um trabalho híbrido, né? Então, acho que foi bem positivo nesse sentido. Que bom. Estou colocando ali no chat que se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Se tiverem dúvidas, me chama lá no direct que a gente interage. Isso que eu queria reforçar aí com todos, né? Então, vocês fiquem super à vontade de acompanhar a Helena aí pelas redes. Sempre vai ter dicas, sempre vai ter algum... vou enxergar ela pelo menos tomando um chimarrão aí de vez em quando também, né? Que é um pouco da transparência, né? Do estilo da Helena, né? Da forma como ela lida e vive o seu dia a dia. Queria muito agradecer a todos e a todas que participaram, aos colegas que fizeram perguntas, né? Vou tentar concentrar aí no Irineu e na Dayana, que fizeram aí várias perguntas, várias colocações, mas tinha vários nomes conhecidos. A aí, Lu né? também. A Lu, vou te contar, né? Sim. A Lu é aquela coisa querida que todo mundo conhece. Eu acho que ela congelou, eu que congelei. A gente saiu da tela, mas voltou. A gente fica aí à disposição, né, como entidade. Vocês viram no início ali uma série de pautas, de divulgações, os assuntos mais diversos para todos os segmentos, né, os debates aí com os candidatos ao Piratini. Então aí fica aí o convite a todos aí que participem das agendas, né, divulgue nas suas redes. A gente falou tanto em comunicação, né? Então também é importante esse momento a gente se atualizar de algumas pautas. Helena, te convido a fazer o fechamento, te agradecer novamente pela tua disponibilidade. A Helena chegou ontem de madrugada em casa, correu para estar aqui com a gente, né? E então eu gostaria que tu encerrasse aqui, agradecer ao Luiz pela parceria de sempre aí. E obrigada, tá, minha querida? Até a próxima. Obrigado, Helena. Eu que agradeço, quero lembrar que nada vem de graça, né, pessoal? Enquanto a gente está aberto a pagar o preço das nossas escolhas. E cada escolha tem um preço. Eu estou disposta a pagar o preço da mudança que a gente quer fazer na empresa, pagar o preço, nem sempre ele é financeiro, ele é de disponibilidade, ele é de posicionamento, ele é de interação, ele é de questionar. Então, essa que eu queria trazer aqui para a gente. E o híbrido é mais uma coisa que nesse modelo a gente está colocando, mas o posicionar, o influenciar, o estar junto da gestão, o ser estratégico, porque o RH estratégico é o RH que é útil, não é aquele RH cheio de ferramenta que ninguém usa, é o RH simples, útil, que está ali, né, podendo apoiar. Então, é isso que eu queria colocar aqui para nós, que a gente seja RHs estratégicos, porque somos úteis.
e que a gente está próximo aí no dia a dia das pessoas. Obrigadão, um grande abraço para todo mundo e obrigada de novo pela oportunidade de estarem aqui. A gente se vê num dos cursos, a gente se vê em outro convite e um beijão para vocês. Valeu, Tá, um beijão, um abraço. Uma ótima sexta-feira a todos. Um abraço. Obrigada, Tchau, tchau. beijo.